Tem três. A gente... Boa noite, Lucas. A gente vai iniciar a aula a partir de agora. A gente deu aí 5 minutinhos de prazo. Nós vamos iniciar a aula. Qualquer pergunta vocês podem escrever durante a aula. Na medida do possível eu vou respondendo. E o pessoal que está no apoio aqui, eles me auxiliam também na hora de responder as perguntas, ok? Então vamos começar. Essa aula agora, especificamente, a gente vai falar do desenho mecânico. E o que geralmente eu inicio essa aula falando que se você vai precisar desenhar, você precisa num projeto, por exemplo, no curso de vocês, na automação industrial, na mecânica, você pode ter um esboço, um croquis, um desenho que a gente faz rápido. Tem o desenho preliminar, tem o desenho de detalhes e o desenho de conjuntos. Na verdade, para automação, o desenho de conjuntos ele é mais interessante porque a automação entra com a parte de acionamento em cima desses conjuntos mecânicos, né? Na verdade, se você tem um conjunto mecânico, ele tem que entrar em movimento, ele vai ter que ser acionado de alguma forma. Então é o seguinte, se eu vou desenhar, eu preciso de papel. No desenho técnico mecânico, os formatos eles são padronizados. Ele vai do A0 até o A5. Esse A5 aí praticamente a gente pode imaginar aí um papel de carta, por exemplo. O A0 geralmente é os formatos que a gente trabalha aí em CAD, né, na plotter, para desenho arquitetônico, para desenho mecânico, quando a gente tem um projeto muito grande, um carro, por exemplo, em escala 1:1, a gente vai estar falando de escala mais para frente. Então, eu necessito que esses formatos sejam padronizados. Essas dimensões que está na coluna do meio aí, geralmente não, o tamanho da folha em milímetros, né? A gente tem o A4 aí no nosso dia a dia que é o mais usado e a gente tem o A4 aqui que é o mais usado e o A3 também é utilizado. O A3 inclusive ele é muito interessante que ele é muito usado na área de impressão gráfica para determinados cartazes. Eu acredito que esses cartazes, por exemplo, propaganda de cerveja em bar, por exemplo, né, que você tem lá um formato retrato, geralmente é no formato A3. Ou seja, né, tanto qualquer software de plotter, de desenho, ele vai estar com esses formatos já padronizados nas suas escalas, na hora de plotar o desenho. Esse desenho, quando ele é padronizado nos formatos, necessariamente para o desenho técnico mecânico, a folha tem que ter margem, né? É muito interessante que antigamente, quando a gente desenhava sem o recurso gráfico, né, do computador, a gente tinha que construir essas margens ou a gente já comprava um bloco, né, nas copiadoras aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você tinha a opção de comprar um formato com margem, um bloco sem margem ou um bloco com margem e legenda. Então, nesse caso, necessariamente essas medidas são padrão, né? A borda da margem com 7 milímetros da borda da folha e necessariamente na margem esquerda a gente tem um afastamento de 25 milímetros, né? Por uma questão estética dessa margem. A gente vai observar de agora até o final da aula que o desenho mecânico ele vai ter linhas indicativas de medidas, né, que a gente mais na frente a gente vai falar quais são. A gente vai ter uma legenda. Nessa legenda necessariamente ela também é padronizada, por exemplo, essas tabelas em vermelho e cinza é do livro texto, né, do livro didático de vocês, do capítulo 4, na página 61. Se eu tenho o formato lá 1:0, o comprimento dessa legenda vai ser de 175 milímetros. Se eu tenho o A4, o A3 ou o A2, essa legenda é de 178 milímetros. Então, interessante, vai ter o nome, digamos que você seja um projetista
ou um desenhista, um engenheiro que você está realizando o projeto. Quando é no caso da engenharia, você põe o seu nome e o seu CREA e assina a prancha do desenho que a gente chama. Essas folhas geralmente são numeradas, um de um ou um de dois. Se você tem mais prancha na construção civil, né, geralmente usa-se mais de uma, porque você tem projeto elétrico, projeto hidráulico, arquitetônico, estrutural, é, prancha de cálculo, né? Então, assim, você passa a ter mais de uma prancha para um determinado projeto, tem que ser numerado. Do lado esquerdo dessa, do lado esquerdo, do lado esquerdo dessa legenda a gente tem a logotipo, né, o logomarca. A gente vai ter lá o material, a quantidade, né, que vai ser fabricada de uma determinada peça. Na primeira linha ali tem o nome, né, a descrição, que é uma ponteira, a quantidade de o material é um aço SAI, né, Sociedade Americana de Engenheiros 1020, e a dimensão é 2 polegadas por 112. Então o que acontece? Quando eu compro um material, né, no caso esse diâmetro de 2 polegadas, o mercado de aço hoje ele é customizado no peso. Você compra e vende no peso. E sempre que você faz uma solicitação de compra, né, sempre quando você faz uma solicitação de compra, você sempre vai fazer a referência em polegadas. Então é muito comum nessa legenda do desenho que vocês tenham as dimensões para compra de material em polegadas. No caso, abaixo ali da logomarca do Senai, obviamente que vai estar lá a logomarca da empresa que detém o desenho, que ela vai estar contratando a fabricação do desenho, ou a logomarca da empresa de usinagem que vai fabricar a peça. E embaixo tem escala 1 para 1. Essa escala aí para a gente é importante. Mais para frente a gente vai detalhar a questão da escala. Ela quer dizer o seguinte, que 1 para 1, ou seja, o desenho retrata o tamanho real da peça, né? E depois a gente vai ver como é que funciona essa questão da escala mais para frente, porque é um item importante. O desenho, né, a primeira coisa que a gente aprende em desenho é como projetar uma determinada peça que está em 3D, né, uma pecinha simples aí com rebaixo, e necessariamente a gente chama que a primeira coisa que a gente faz é rebater essa peça em três vistas no 2D. Ou seja, toda ideia, toda concepção de projeto, ela nasce no 3D. É como um estilista, por exemplo, da indústria, ele imagina um determinado produto, ele traça as primeiras linhas prototipais desse produto. Geralmente é um desenhista com bastante habilidade, e ele desenha ele no espaço. Para que se você o estudo, né, a matemática desse projeto, para se tornar viável, para ser viabilizado, ele tem que ir para o 2D. Se ele vai para o 2D, necessariamente a gente começa a rebater essa peça, né? A gente começa a rebater essa peça na vista 1, na vista 2 e na vista 3 inicialmente. Aí a gente vai ver o que são essas vistas. Aí você disse assim, mas você não falou da 4, 5, 6. Inicialmente nós vamos trabalhar só com essas 3 primeiras vistas, 1, 2 e 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer a projeção, ela indica como que eu estou enxergando uma determinada peça que eu quero desenhar, né? Uma determinada peça que eu quero desenhar. Por quê? Se tratando de automação, ou na área de manutenção, ou na área de usinagem, quando você vai fazer uma reposição de um determinado componente. Se a gente está no Brasil, você pode estar trabalhando com um maquinário que já está amortizado dentro da empresa, ele já vem trabalhando ao longo de muitos anos dentro da empresa. E se quebra uma determinada peça, você não tem como fazer a reposição mesmo, porque o fabricante ele não está no Brasil, ele está na Europa. Então, muitas vezes você não tem tempo hábil de fazer uma reposição com um fornecedor tão longe, e é necessário você construir essa peça. Se você constrói,
e você tem essa peça somente fisicamente, você vai ter que desenhá-la. Nesse carro padronizado para o desenho técnico-mecânico, né, a gente vai ter a primeira vista, que é a vista de frente desse observador, que a gente vai chamar de vista de frente ou elevação. A segunda projeção é como se eu estivesse vendo a peça de cima, que a gente chama também de planta. E a terceira vista vai ser a vista de lado, que é a vista 3 do slide anterior. Então vocês podem associar assim, por exemplo, quando eu vou comprar um imóvel, eu falar assim, eu quero ver a planta da casa. Então está associado ao conceito do desenho técnico, e planta justamente é a vista de cima. No caso de um imóvel, nós enxergamos essa vista do imóvel em corte. É como se você cortasse a casa ao meio e retirasse o telhado para você ver a divisão, né, interna dos cômodos da casa. Então, nesse caso, o desenho pronto seria a vista frontal, como eu falei com vocês, a vista lateral esquerda e a vista superior da peça anterior. É uma questão bem simples. Ou seja, quando eu começo o desenho, inicialmente, que eu vou traçar esse esboço, esse slide, eu vou estar fazendo dessa forma. Se eu faço isso, por exemplo, à mão livre, né? Hoje não se desenha mais à mão com esquadro, com régua, com compasso, coisa que a gente fazia lá na década de 80, por exemplo, até meados da década de 90, quando surgiu, né, os PCs, os computadores pessoais e o software CAD para nos auxiliar. E hoje praticamente só se desenha em CAD, mas se eu precisar fazer um croquis, um esboço, necessariamente eu vou fazer à mão livre, e a matemática inicial é 2D, eu vou trabalhar com 3 vistas. Você pergunta assim, André, mas nós vamos trabalhar com 3 vistas necessariamente? Não. Ao final da aula vocês vão ver que se eu utilizar determinados recursos, que é possível dentro do desenho mecânico, como um corte, uma supressão de vista, o uso de uma vista auxiliar, eu posso usar menos vistas do que essas 3 obrigatoriamente. Se é peça cilíndrica, uma peça cilíndrica, por exemplo, não é necessário você representar em tantas vistas. Em 3 eu consigo, ou eu pelo menos tento detalhar a peça o máximo possível. Então, como eu falei para vocês, né, a gente pega um exemplo aqui da indústria automobilística, por exemplo. Inicialmente, aquela primeira figura é a figura do conceito, do carro conceito. Geralmente se utiliza salões de automóvel na Europa. O interessante é que você não utiliza o salão de Detroit, por exemplo, para a indústria brasileira ele não é relevante. Se você dizer assim, qual salão de automóvel é interessante para você estar vendo qual que é a tendência de novos conceitos, é como se fosse um estilista de roupa, de traçar uma determinada roupa, de traçar uma determinada moda. O carro também não é diferente disso, porque você vai ter um estilista que desenha carro. O interessante é que muitos garotos na infância, eles gostam de ficar desenhando, principalmente carro, e falar, eu quero ser um projetista, eu quero ser um engenheiro que desenha carro. Mas essa ideia nasce geralmente nesse momento mesmo. Então, voltando à questão do salão, você diz assim, qual salão que é relevante? Então tem o de Tóquio, tem o de Genebra, tem o de Paris, tem o de Frankfurt, na Alemanha. Esses salões na Europa, necessariamente, são mais interessantes porque o Brasil desenvolve carro compacto. O de Detroit não é tão interessante, agora que está começando no Brasil o crescimento de venda de carro SUV, e o carro americano ele é muito grande, né? E o conceito de carro no Brasil, o small car ou carro compact car, são carros menores em função do consumo, né? O americano em si, como eles têm muito problema de obesidade, eles precisam de carros maiores. Então é difícil uma montadora, a gente não tem uma montadora brasileira, a gente tem multinacionais, mas a Fiat, por exemplo, não consegue vender carro nos Estados Unidos porque os carros são compactos. O americano não gosta de carro pequeno. Então, como eu falei com vocês, essa ideia nasce no 3D. Esse conjunto aí do rolamento, o eixo, a arruela de pressão, uma porca qualquer. E
Quando eu tenho esse conceito no 3D, o conceito à mão livre, o croquis, depois, né, você digitaliza isso no software 3D e depois passa para o 2D com os detalhes já daquilo que você vai fabricar. A ideia é essa de projeto, quando eu preciso desenvolver um projeto. Então é muito comum, né, quando a pessoa está na prancheta, né, fazendo esse desenho, um projetista ou um cadista, ele não, se ele não tiver uma vivência, necessariamente ele não tem que ter no chão de fábrica, é muito comum um engenheiro de processo reclamar de quem projetou, porque às vezes, um exemplo simples, ele precisa de um determinado furo passante, né, um determinado acesso a um parafuso que está interno dentro de uma porta. Se o projetista esquecer que ele tem que abrir essa janela para a entrada da chave, na hora que esse carro chega na linha para produzir, né, cria uma série de problemas. Isso tudo tem que ser previsto previamente, né, óbvio, né, previsto previamente, óbvio, é redundante, mas tem que ser simulado antes, né, o desenho serve para isso. Então, os pequenos detalhes que a gente vai ver aqui, tanto da construção do desenho como o dimensionamento, na verdade, no final, ele se torna muito importante. E sempre que vou fabricar algo, pode sobrar medida. Não é o correto, porque fica superdimensionado, mas nunca faltar, porque senão eu não consigo executar. Então, necessariamente, se a gente já tem a folha, eu já tenho a ideia, o que é muito cobrado de vocês, né, para essa formação no curso de automação é saber identificar as linhas que eu tenho no desenho. Ou seja, tipo e espessura. Se eu tenho uma linha contínua larga, ou seja, é o contorno forte do desenho, a aplicação dela é a indicação de arestas visíveis da peça. Essa tabela está no capítulo 4 de vocês, na página 73 do livro didático. Essa aula de desenho específico foi muito focada no livro didático e vai servir para auxiliar vocês na entrega, na atividade 2 que vocês têm para entrega EAD. Eu tenho a tracejada larga ou a tracejada estreita, né? Tracejada ou interrompida, indicação de arestas invisíveis da peça. Mais para frente eu vou detalhar isso para vocês, como isso que acontece. Às vezes, se eu tenho 3 vistas, uma vista de frente, uma vista de perfil ou lateral e uma vista superior à planta, às vezes a peça tem um detalhe que nessas vistas eu não consigo enxergar. Essa aresta que não é visível eu vou indicar com a linha tracejada. Tem a linha traço ponto fina ou traço ponto estreita, que eu vou indicar centro de furo ou eixo de simetria. O que é isso, André? Seria o eixo de simetria. Quando eu traço essa linha no desenho, eu estou querendo dizer o seguinte, que a peça é simétrica, né? No CAD, por exemplo, a gente tem o comando mirror, que é justamente o seguinte, se a peça ela é idêntica, né, uma vez que você traçou essa linha de centro, ele duplica a peça igualmente, né, no comando mirror, daquela parte que você selecionou. Justamente para dizer que a peça ela é exatamente igual em duas partes. Aqui você traçou o eixo de simetria. A contínua estreita, né, são linhas de cota, chamadas, achuras, vistas aos auxiliares e representações simplificadas. Essas linhas de cota chamada achura, a gente vai estar vendo também mais para frente. Esses são conceitos que vocês têm que guardar, porque isso é cobrado tanto na atividade que vocês vão entregar, quanto uma possível prova de concurso, por exemplo. Atualmente, por exemplo, está em aberto o concurso para CEMIG e tem vaga para técnico, inclusive com salário perto de R$3.000. Salário para engenharia próximo de 8.000. A gente tem a linha traço ponto larga, uma traço ponto mais forte, que eu vou indicar corte. Isso eu vou estar falando para vocês também, porque em determinado momento é necessário eu fazer uma indicação de corte no desenho. Extremidades e desvios de direção em linhas de corte. E
Para finalizar, eu tenho a linha contínua em zigue-zague ou sinuosa, que é uma linha qualquer. O que é uma linha sinuosa? É uma linha qualquer, que ela vai indicar ruptura. Isso também é muito cobrado, porque quando eu falar lá com vocês, corte parcial da peça, é quando eu faço essa linha sinuosa para indicar justamente o detalhamento de uma parte da peça. Né? Ela não vai ser uma linha traço-ponto, que a linha traço-ponto a gente define quais condições eu a uso, e essa linha ela vai indicar essa ruptura, esse detalhamento de uma determinada parte da peça. Bom, então nesse caso aqui, olha, quando eu tenho já uma peça, como eu falei com vocês, é uma peça que tem um detalhe cilíndrico. Necessariamente que nesse caso o desenhista optou por detalhar somente duas vistas. Eu vou ter aqui necessariamente a vista de frente, a elevação, e a planta, a vista de cima. Então é como se fosse um olhar, né? Eu tenho um único furo numa parte do olhar, perpendicular à seção desse olhar, eu tenho mais dois furos. Então ali ele está indicando, por exemplo, que se eu faço a linha traço-ponto, né, tanto na vertical quanto na horizontal, eu vou estar indicando aonde que é o centro do furo. E ele faz essa linha, o que a gente chama, essa linha com a setinha, onde está escrito centro, a gente vai chamar de linha, né, para indicação de cota. Mas a cotagem eu vou falar mais especificamente para frente com mais detalhe. O interessante aqui, vamos pegar a vista de cima, a figura de cima, sem ser a perspectiva, a 3D. No 2D aqui eu tenho a vista de cima. Alexandre, eu vou te responder daqui um minutinho, tá? Exige sim, ok? Ela exige o registro no CREA, no caso do nível técnico, o CREA de técnico. O crédito técnico está lá. Eu li o edital ontem, muito rápido. As inscrições é até 13 de março. Mas exige sim. Como eu tenho alunos aqui, aluno presencial, no curso de mecânica, eu peço para os meus alunos fazerem a prova se puderem. Tem alguns que não tem nem idade, porque eu tenho aluno lá de 16 anos, mas que está cursando o curso técnico. Justamente para ver como é a prova, uma prova de concurso. A banca é a FUMARC, que é a banca da PUC, né? E eu vejo que se você tem a CESP, né? A Sesgran Rio, que faz a Petrobras, a Fundep, que é da Federal, ou a FUMARC, que é da Católica, você tem uma diferença de cobrança, né, de determinados conteúdos. Mas eu peço os alunos para fazerem, que às vezes, por exemplo, vamos que você faz, é aprovado, né? Mas não sei se vai ter cadastro reserva. Eu não cheguei a ver a disponibilidade de cadastro reserva para esse concurso em específico. Mas leva um tempo para te chamar e até esse tempo você consegue concluir o curso e fazer o CREA. Mas exige sim, tá? No caso lá para tomar posse exige. Então vamos voltar lá para o desenho. Então aquela linha tracejada, por exemplo, na extremidade da peça da primeira vista, eu vou ter lá o furo, vou ter o tracejado para me indicar o furo e vou ter a linha de centro. Então esse tracejado aí, ó, e na vista de frente, desculpa gente, eu tenho um rasgo na parte interna da peça, eu também tenho um tracejado para indicar que na vista de frente eu não consigo ver esse rasgo porque eu tenho os dois furos, ok? Bom, nesse caso, se eu estou desenhando, né, eu preciso saber qual que é a escala. Foi aquele primeiro slide que eu passei lá, abaixo da logomarca do Senai lá, tem lá a escala 1:1. Ou seja, quando eu pego um desenho, eu preciso saber em qual escala que ele está. Vamos supor, eu pergunto para vocês, uma planta de um determinado imóvel no A0, ele vai estar na escala 1:1? Ou seja, a planta representa o tamanho real do imóvel? Não. Geralmente, planta arquitetônica é feita na escala 1:50.
Então a gente precisa entender como é que funciona essa questão de escala, porque isso também é cobrado, tá? Isso também é cobrado, isso também é cobrado em relação em questão de prova, de exercício, o que for. Então, nesse caso, eu vou ter uma escala para o desenho, uma escala para a peça. Ou seja, ora eu vou ter duas dimensões, a dimensão do desenho e a dimensão da peça. Se essa escala sempre, essa classificação da escala vai ter o número 1, ou antes dos dois pontos, ou depois. Se for 1 para 1, a gente fala tamanho natural, ou seja, o desenho retrata o desenho retrata o tamanho natural da peça, ok? Se o 1 tiver depois dos dois pontos, quer dizer que o desenho foi ampliado. Na verdade, a peça, o desenho está num tamanho ampliado em relação à peça. Se o numeral, o 1, tiver antes dos dois pontos, quer dizer que a escala é de redução. Ou seja, somente com esse slide já a princípio fica um pouco confuso para quem nunca viu a questão de escala. Mas, como na atividade que vocês têm que entregar tem um exercício desse, a gente vai fazer um exercíciozinho para ver como que a gente vai classificar essa escala aí. A gente ainda volta no exercício ainda. Veja bem, essa aí é um print aí do CAD, inclusive o 2017. E ali no CAD, a gente tem lá no cabeçalho lá, a gente tem lá o layer. O que é o layer? O layer justamente são essas linhas que a gente faz de construção, porque quando você está desenhando no CAD, né, um desenho arquitetônico de um quarto de casal, um quarto de solteiro com guarda-roupa, giro de porta, mesa de canto, janela, alvenaria em corte, que são essas linhas lilás, roxa. O que acontece? Quando eu defino esse layer, nesse caso aí a cama, o guarda-roupa, no CAD a gente chama de bloco. Então na hora que eu plotar esse desenho, o que vai acontecer? Essas linhas já vai ter a espessura já especificada, porque quando você tem o CAD na sua máquina, você já cria um template. Ou seja, você já faz toda a configuração dessas linhas, ok? Como eu falei com vocês, o interessante do CAD é o seguinte, que uma vez que você definiu a escala, por exemplo, que a escala do imóvel no CAD vai estar de 1 para 50, se, por exemplo, aquela cama de solteira estivesse interferindo com a porta, o que é isso, André? Se eu pego as dimensões do cliente, faço o projeto dele, ele fala, olha, eu quero um quarto aí, um quarto de solteiro aí razoável. Vamos colocar aí 3 por 2,70, por exemplo, é um quarto razoável para solteiro, mas o que ele coloca de bloco, o que a gente coloca de bloco lá dentro do projeto para ilustrar para o cliente, se na hora que você abre a porta ali, a porta tiver, o giro de porta estiver interferindo com a cama, quando houver a construção física e ele colocar a cama, a porta vai bater na cama, vai interferir. Ou seja, isso por quê? Por causa da escala. E o interessante é que o CAD é um software da engenharia mecânica, ele é voltado para mecânica específico. Ele foi desenvolvido pela indústria mecânica, não foi pela arquitetura civil. Então faça uma adaptação para que, mas só que ele atende maravilhosamente bem a engenharia civil. Óbvio que hoje a arquitetura tem o SketchUp, tem outro software que trabalha também melhor essa questão da ilustração dos projetos, né, arquitetônicos, que na verdade eu também desconheço porque minha área é mecânica. Mas então, quando você vai plotar, você tem que fazer toda uma configuração, de escala, para que na hora que você plotar, né, o desenho no A0 lá, aquele formato que eu falei para vocês, a visualização do cliente, né, ela não fique equivocada. Nesse caso aqui, gente, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui um exercício de escala, tá? Esse exercício aqui ele é muito importante. Se vocês entenderem ele uma vez,
Nunca mais vocês esquecem. Então, por exemplo, na legenda do desenho, que é essa coluna do meio, eu vou ter as escalas. Eu posso ter escala natural, que é a 1 para 1, ou seja, quer dizer o seguinte, se a peça tem 42, ela é 1 para 1, qual que vai ser a dimensão do desenho? Vocês podem responder aí escrevendo. Alguém responde. Escrevam aí qual que vai ser a medida ali. 42, exatamente, Lucas. Então, se a escala é 1 para 1, vai ser 42. Agora, abaixo, eu tenho mais 3 escalas. Eu vou ter a escala tanto de redução quanto de ampliação. Isso. Bacana, gente. Obrigado. Então é o seguinte, a escala 1 para 2, o 1 está na frente, então a escala vai ser de redução. Escala 5 para 1, 2 para 1, o 1 está depois dos dois pontos. Então essas duas escalas vão ser de ampliação, ok? As duas escalas vão ser de ampliação. Então nesse caso, por exemplo, olha, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte, para não confundir, a dimensão da peça nunca muda. O que muda é a dimensão do desenho, ok? Sempre eu olho a peça em relação ao desenho. Então vamos lá. Eu pergunto para vocês, a segunda escala, 1 para 2, é uma escala de redução ou de ampliação? Se eu ponho a escala de 1 para 2, o desenho está sendo ampliado ou reduzido? Redução, muito bem. Então se ele está 18, necessariamente a peça tem quanto de cota? Qual que é a medida da peça? Exatamente, a medida da peça vai ser 36, ok? Nesse caso, a escala, exatamente, nesse caso, a escala 5 para 1 é uma escala de redução ou uma escala de ampliação agora? Ampliação, exatamente, porque o 1 está depois dos dois pontos, beleza. Então, se a peça é 6, né? O desenho tem que estar 5 vezes maior. Quanto que ele vai estar em relação? 30. Bacana. Então eu vou lá, eu vou ter o 30. Ok? Agora, nesse caso, né, a gente vai ter que, num segundo momento também, uma escala de ampliação. Se o desenho está 16, a peça vai ser 8. Agora o seguinte, agora nós vamos escrever a escala, certo? A peça é 100, o desenho está 10. Aumentou ou diminuiu? É a pergunta que a gente faz. Aumentou ou diminuiu? De 100 para 10. Diminuiu, beleza. Então, ampliação ou redução? Redução. Então, essas perguntas, gente, são bem simples, mas repetitivas, mas é para a gente gravar e não esquecer mais. Então, a gente percebe que reduziu quanto? 10 vezes. Então, eu vou ter uma escala de redução 1 para 10, porque foi uma redução 10 vezes, ok? Da mesma forma, né, a de baixo também é de redução, de 60 para 12, reduziu 5 vezes, eu vou ter uma escala 1 para 5. Maravilha. Ok, gente, tudo bem? Até aí, podemos continuar? Então, nesse caso, ó, agora que a gente viu as escalas, a gente vai começar a cotar o desenho. A forma mais utilizada no desenho técnico é definir as dimensões por meio de cotas, que são constituídas de linhas de chamada, linhas de cota, setas e do valor numérico em uma determinada unidade de medida. As cotas devem ser distribuídas pelas vistas e dar todas as dimensões necessárias para viabilizar a construção do projeto desenhado, com o cuidado de não colocar cotas desnecessárias. É o que eu falei com vocês, que quando a gente excede no número de cotas, né, o desenho fica superdimensionado. Bom, as linhas de medidas de cotas são finas, traçadas paralelamente às dimensões do objeto e distante aproximadamente 7 mm do contorno medido. O que isso quer dizer? Por exemplo,
Vamos pegar essa primeira cota de 15 aí. A linha de cota é a que tem a setinha, ok? As linhas finas que eu puxo do desenho para pôr essa setinha, eu chamo de linha de chamada. A peça está com um contorno, né? Essa aresta da peça aí que está bem destacado de preto aí é o que a gente chama de linha de contorno visível, que é uma linha cheia e grossa, que a gente define dessa forma. Linha de cota, linha fina. Linha de chamada, linha fina. E necessariamente a cota é o valor, é a medida em si do desenho, daquela parte do desenho. Então eu digo assim, por exemplo, as cotas de 15, 40 e 30 está dimensionando o rebaixo da peça. Se você quisesse falar assim, André, quais são as cotas que definem esse desenho? Vai ser o comprimento de 85, porque se eu somar 30, 40 e 15 vai dar 85 de comprimento, e a largura que ele não cotou, tá certo? No exercício de vocês lá, agora eu vou ser mais específico, tem uma questão lá que fala assim, quais são as cotas que definem o desenho? Quando fazer essa pergunta para vocês, o que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar o seguinte, que as cotas que definem o desenho é como se você pegasse o material em bruto para fazer a peça. Vai ser justamente a largura, o comprimento e a altura. Essas três cotas são as primeiras que a gente coloca no desenho. Elas são fundamentais. Por quê? Qualquer processo de fabricação que você precise do material para usinar essa peça, né, fresar, tornear, o que for, não, fresar, porque vai ser uma peça prismática, eu preciso do comprimento, da largura e da altura da peça, ok? Não esqueçam disso, isso é importante, porque eu não tenho isso nos slides. Uma vez que eu cotei essa peça, né, pode aparecer junto à cota, né, números centesimais de milímetro que a gente chama de tolerância. Né? O que é uma tolerância dimensional? Tolerância dimensional são desvios dentro do qual a peça possa funcionar adequadamente. Exemplo, eu tenho uma peça cilíndrica cujo diâmetro é 20 milímetros. Naquele caso, ali eu posso ter um afastamento superior de 28 centésimos ou um afastamento inferior de 18 centésimos. Então, nesse caso, qual que é a minha dimensão nominal? É o 20. Então, ele está falando o seguinte, que vamos supor, se você me entregar essa peça com 20,20, ela é aceitável. Agora, se você me entregar essa peça com 20,15, ela já não é, ela morreu, matou a peça, ela não serve, porque a dimensão mínima que ela pode ter é 20,18. Então, qualquer medida que eu tenha, né, nesse intervalo de tolerância de 10 milímetros, né, a tolerância aí no caso é justamente a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Ou seja, eu tenho aí 10 centésimos de milímetro, é aceitável, ok? Então, toda vez que eu tiver uma indicação do desenho, né, a gente vai ver mais na frente que esse campo de tolerância ele pode ser indicado por letra do sistema furo-base ou do sistema eixo-base. No livro didático, vocês, no capítulo 4, a partir da página 84, a gente vai estar vendo algumas tabelas. E eu vou explicar para vocês, mas o exercício que vocês precisam integrar não está tão aprofundado, ok? Porque essa aula de tolerância geralmente gera muita dúvida. Mas, dessa transparência, o que a gente guarda? O que é a dimensão nominal? O 20. Afastamento superior, 28 centésimos. Afastamento inferior, 18 centésimos. Aí a pessoa vira e fala assim, André, esses afastamentos podem ser dois números negativos? Pode. Um desses afastamentos pode ser zero? Pode também, ok? Necessariamente. Pode ser um negativo e um positivo? Pode também, ok? Não importa aí como que vai estar indicado. Importa que eu saber que a tolerância é justamente essa faixa de intervalo que eu posso deixar que a peça pode ser usinada. Por quê? Usinagem, se ela não for computadorizada, se não for uma usinagem CNC, for uma usinagem convencional, ela depende muito da mão do operador. Então, num processo de usinagem, no dia a dia, tem uma série de fatores que interferem.
A própria condição emocional do operador, óbvio que operadores na área de usinagem convencional geralmente é muito difícil, mas o ser humano erra, né? Independente de qualquer experiência que ele tenha. Mas a questão do material, da ferramenta, da condição da máquina, se a máquina vibra, se a máquina está com folga, ou seja, na convencional, no dia a dia, é muito difícil, né, usinar 50 peças na mesma dimensão, é quase que praticamente impossível. Por isso que para determinados ajustes, né, se eu for montar um rolamento, por exemplo, num conjunto mecânico, é necessário que eu tenha um campo de tolerância para fazer esse ajuste. Então, nesse caso, se, como eu falei com vocês, tá? Lá no livro 4, na página 86, eu não me lembro. Essa tabela aí talvez não faça referência em relação ao livro didático de vocês. Mas, se eu tenho lá a dimensão nominal 40, se apareceu letra, né, e um número indicativo da qualidade de trabalho, essa letra vai estar indicando o campo de tolerância. Então, o P, ele quer dizer o seguinte, que para uma cota nominal de 40, eu tenho um afastamento superior de 42 milésimos e tenho um afastamento inferior de 26 milésimos. Qual que é a tolerância? 26 milésimos. Se eu subtrair, não, minto, 16 milésimos, né? Se eu subtrair 42 de 26, eu vou ter 16 milésimos de tolerância para a cota de 40 para essa determinada peça. Ok? Então, se eu tenho um indicativo de letra, nós vamos ter uma tabela, eu acho que está aqui nos slides de vocês, ele vai estar me indicando qual que é o campo de tolerância. Ou seja, repetindo, cota nominal 40, afastamento superior 42 milésimos, afastamento inferior 26 milésimos. Dimensão máxima 40,042, dimensão mínima 40,026. Então, percebam que de afastamento é diferente de dimensão máximas e mínimas. Tome cuidado porque o exercício cobra isso, ok? Como eu falei com vocês, existe uma tabela, tá? Essa tabela deve estar na página 90 em relação ao campo de tolerância. Essa tabela aí, basicamente, é uma tabela de eixo base. O que quer dizer o eixo base? Eu fixo o furo, tá? Eu fixo o furo em H7. Uma outra questão interessante, né? Lá eu tenho assim, dimensão nominal em milímetros, acima de, eu vou ter a coluna até uma faixa de intervalo. Aí eu tenho um H7. Esse H7 quer dizer furo, tá? A letra maiúscula, ela é uma indicativa da tolerância do furo. As letras minúsculas quer dizer eixo. Então, por isso que eu tenho aí o sistema furo base. Eu fixo o furo em H7 e eu fixo justamente a dimensão mínima dele em 0. E depois eu vou ter as variações. Eu vou ter as variações F7, G6. Eu vou ter as variações F7, G6, H6, J6. Todas campos de tolerância para eixo, tá? Porque as letras são minúsculas. Então vamos supor, vamos pegar aquela dimensão nominal do 40 que a gente viu anteriormente, não é isso? Do 40 anteriormente a gente vai ter o seguinte, de 30 a 40, de 40 a 50. Se for furo, a gente vai ter uma dimensão mínima 0, a dimensão máxima do furo 25 milésimos de milímetro. A gente viu lá, não é isso? Lá em cima está micrômetro, milésimos de milímetro. No campo P6, na coluna P6, que a gente estava aqui no slide anterior, ó, no campo P6 a gente tinha 42 milésimos, 26 milésimos. Então aqui, ó, no campo P6, que é a penúltima coluna aí, da letra P6 minúscula, a gente vai ter lá, para a faixa de 30 a 50, que tem o 40, eu vou ter mais 42, mais 26. 42 milésimos superior, 26 milésimos inferior. Ok? Afastamento máximo superior, 42 milésimos. Afastamento mínimo, 26 milésimos. Tudo bem? Bom.
Nesse caso, quando eu tenho aí um sistema, uma montagem de um sistema é, eixo furo, né? Essa peça tracejada quer dizer que eu tenho um eixo montado numa bucha, ok? Ou um eixo montado numa arruela, por exemplo. O tracejado quer dizer que essa peça está em corte. Quando a gente corta um conjunto mecânico, geralmente o eixo não fica tracejado, somente a peça onde ele está montado. Então, nesse caso aqui, eu tenho, como é um sistema furo base, né, que o H7 é o do furo, o J6 é o do eixo, porque o H é maiúsculo, é furo, o J é minúsculo, é 6. Então, nesse campo de tolerância, eu tenho H7 para o furo, J6 para o eixo. Dimensão nominal 25. Se eu preciso dos campos de tolerância, eu volto na tabela. Ok? Bom, nesse caso, eu tenho exemplo aí de um eixo. Nessa primeira parte ali, por exemplo, o diâmetro 18, ele está com F7. F minúsculo porque é eixo, certo? F7 eu vou ter um campo de tolerância que eu tenho que consultar a tabela. Certamente, como ele tem um rasgo de chaveta, eu tenho a linha de centro. Esse detalhe na extremidade esquerda do eixo a gente chama de rasgo de chaveta. Nesse caso, provavelmente vai ser montado aí uma engrenagem ou uma polia e necessariamente eu tenho lá um campo de tolerância. Para frente a gente vai ver o que significa no caso esse triângulo aí puxadinho com o 20, com o 5, né? O 27 lá, por exemplo, a cota lá em cima, na parte superior. Eu tenho 11 e tenho 27, então eu tenho um campo de tolerância do 27. Superior, né, mais 0. Inferior, né, dimensão máxima 27 milímetros, né? A dimensão mínima vai ser o 27 menos 5 centésimos de milímetro, ok? Necessariamente, né, os exercícios de vocês não pedem essa leitura da cota em si com tolerância, né? Eles querem saber só se você sabe o que é tolerância e que a letra indica o campo de tolerância e como consultar. No caso, o exercício de vocês nem chama a tabela não, mas no livro didático de vocês, na página 96, isso aí está bem detalhado, ok? Se a gente tiver dúvida, depois a gente volta nesse slide. Então aqui, por exemplo, ele está falando que é uma cota de posição, tá? Esse primeiro diâmetro em relação ao diâmetro da superfície A, ele tem que ter uma concentricidade de 3 centésimos de milímetro. Isso aí já é uma cota mais específica que não aparece no exercício de vocês. Deve aparecer na parte prática. Então, o que acontece? Né? A gente já está entrando na parte final da nossa aula aí, faltando aí praticamente uns 15 minutos para a gente finalizar a aula, de 10 a 15 minutos. Quando uma peça é usinada, ela não tem como, num processo de usinagem, de remoção de cavaco, de remoção de material, que ela fique perfeitamente lisa, mesmo que você tenha usinagem por comando computadorizado. Essa deformação, né, o que a gente chama de rugosidade, essas linhas que a ferramenta deixa na peça, necessariamente elas têm que ser mensuradas, mesmo que sejam microscópicas. Elas têm que ser mensuradas e indicadas na cota do desenho. É isso que a gente vai estar estudando agora para finalizar essa parte da aula, que é aquelas indicações daqueles pequenos triângulos, que são o que a gente chama de indicação de acabamento. Então, até o final da década de 80 e início da década de 90, essa superfície ela era indicada com aqueles triângulos lá, ó, onde está escrito grupo, onde está escrito grupo lá na tabela, na segunda coluna, eu tinha aqueles triângulos, ou seja, lá no último, lá no valor de 1000, eu tenho o que a gente chama, parecendo um tio. Esse tio quer dizer que o material estava em bruto. Se eu caminhar na tabela, na segunda linha, da direita para a esquerda,
eu tenho um primeiro triângulo lá que ele está único. Quer dizer, quando eu colocava isso no desenho, quer dizer que a peça foi somente desbastada, tá? Se eu tivesse dois triângulos, quer dizer que a peça foi alisada, ou seja, você aumenta, vamos falar do torneamento, por exemplo. Eu aumento a rotação da máquina, né? Se eu estiver usando uma pastilha, eu verifico os parâmetros de profundidade e avanço e dou um passe na peça. Geralmente eu deixo lá um restante lá de material em torno de coisa de 2 décimos ou meio milímetro para fazer esse acabamento. Se eu levo essa peça na retífica, eu passo a ter 3 triângulos, a peça fica espelhada, né? Se é 4, eu vou ter uma granulação menor na retífica, né? E vou ter a peça praticamente quase que espelhada. Retificada, quase que espelhada. Só que isso no final da década de 80 e no início da década de 90 caiu em desuso e a gente passou a ter classes de acabamento, né? Essas classes de N1 a N12. E no slide anterior a gente tem o aparelho que a gente chama de rugosímetro. Esse rugosímetro, ao você passar, né, um contato na superfície que você está medindo, ele consegue te informar qual a classe de rugosidade que a sua peça ficou. Necessariamente, se você está montando uma peça com ajuste, se você vai montar um rolamento num eixo, por exemplo, essa questão da rugosidade ela é importante. Ok? Como eu falei com vocês, aquele símbolo lá, ele pode indicar que eu posso ter lá qual o processo de fabricação, no caso que aquela parte da peça sofreu, né? Se ele foi torneado, se ele foi fresado, né? Eles indicam qual o comprimento de amostragem, onde que foi feito a medição, qual o tamanho de amostra que eles pegaram para fazer, né? Qual que é a direção das estrias que ficou marcado na peça, quanto que ficou de sobremetal entre o material em bruto e para ser usinado, nesse caso aqui 2 milímetros de sobremetal. E uma indicação entre parênteses geralmente é a indicação de rugosidade. Isso aí também está lá na página 94 do livro de vocês. O que quer dizer isso? Tudo indicação de acabamento. Eu repito que essa parte de acabamento não tem no exercício de vocês. Tá? Eu só coloquei para enriquecer a apresentação e a gente praticamente explorar ao máximo o capítulo 4 do livro didático. Ou seja, então... eu falei com vocês que naquela tabela das escalas de N1 a N12, né? À medida que eu caminho de 12 para 1, eu vou ter lá o desvio médio aritmético, que eu vou de 50 até 5 centésimos até 5 milésimos, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma melhora do meu acabamento superficial. Se você falar assim, André, se eu faço um desbaste no torno hoje com uma pastilha, aí trabalhando com 1000 RPM no torno para um avanço, uma profundidade de corte aí no máximo de 3 milímetros, um avanço de 15 centésimos de milímetro, por exemplo. Vamos chutar alguns parâmetros aqui. Qual que é o nível que eu consigo, geralmente? O que mais aparece? Eu falaria para vocês aí o N8, com 3,2 de desvio médio aí de rugosidade. Ou seja, mais uma vez a gente já falou, e ali onde está a classe da rugosidade no símbolo, o N8, que eu falei com vocês, o 3,2, geralmente é o que mais aparece, ou seja, nas competições de Olimpíada do Conhecimento, por exemplo, que o aluno leva, geralmente é o CNC, é o computadorizado, ele tem essas indicações no desenho, do qual ele tem que entregar essa peça com esse acabamento, com essa classe de rugosidade. Então, aonde tem classe de rugosidade ali, o N8, eu posso ter tanto o N8 ou 3,2, tá? Que geralmente é a classe aí que mais aparece no caso do desbaste. Agora a gente entra numa parte que tem bastante no exercício de vocês, que é a parte de corte, tá? Essa parte aí ela é importante. Na parte de corte, eu posso estar tendo uma vista, né, desse registro em um primeiro momento com todas as linhas tracejadas. Num segundo momento, se eu cortar esse registro ao meio, eu vou ver como ele é por dentro. Então todos esses tracejados aí, o que a gente chama de achura na segunda figura, na figura do lado direito,
indica que a peça foi cortada. Perceba o seguinte, que o manípulo tem um eixo que vai até na parte de baixo, se trata de um registro, e quando eu corto essa peça no meio, a peça cilíndrica, que é o registro, com uma porca lá sextavada na parte superior, ele não é cortado, ok? Se eu estou falando em corte, eu vou ter três tipos de corte que é mais usado, que mais aparece. Não, tem até mais de três, a gente vai falar deles. Se eu faço uma linha tracejado forte na vista de frente, na vista de elevação, eu tenho dois tipos de corte aí. Eu tenho o corte AA, que corta a peça por um todo, e esse corte ele é rebatido na vista de cima, na planta que está embaixo aí. Não está escrito corte AA? Aonde tem essas linhas na diagonal, que a gente chama de achura, geralmente são linhas finas, tá? Você fala, o que é uma linha grossa aí? É a linha de contorno da peça, que eu faço para contornar a peça. Então, antigamente, por exemplo, em desenho mecânico, a gente tinha que ter três tipos de lápis, ou três tipos de grafite para uma lapiseira 05, por exemplo. Você tinha que ter um grafite H, que é muito duro, mas muito claro, que você fazia linhas de construção do desenho. Você tinha um grafite B, que é um grafite macio, né? E que você fazia o acabamento do desenho com esse grafite B. Então, geralmente a gente lá no ensino médio, né, fazendo esses desenhos de forma manual, a gente tinha o grafite HB, que ele é o meio termo entre o H e o B, ou o meio termo entre o H e o 2B, por exemplo, que você também acha esse tipo de lápis quem ainda faz desenho, justamente para você variar. E, como não tinha computador, os desenhos eram posteriormente feitos em papel vegetal com nanquim, que era uma tinta muito cara na época, as canetas eram caras, se a caneta caísse no chão, amassasse o bico, acabou, você perdia o jogo de caneta, porque o nanquim era uma tinta muito cara para se adquirir nessas copiadoras. Então o mais importante aqui, e quando eu faço o corte BB, que eu vou estar olhando a peça da esquerda para a direita, eu vou estar rebatendo essa peça, aonde está tracejado, é justamente onde cortou, é onde eu tenho o material. Esse tracejado na diagonal eu chamo de achura, ok? Porque vai estar perguntando lá também. Nesse caso aqui é interessante que eu dei uma olhada na atividade de vocês. A primeira questão da atividade é justamente essa peça. E é a peça de meio corte, né? Eu já tinha feito essa apresentação e não tinha visto ainda. Então é o seguinte, quando eu não faço o corte da peça total, vamos supor que eu fizesse esse corte na vista de cima, na planta. Se eu faço somente 1/4 da peça, eu chamo isso de meio corte. Você fala assim, André, mas por que eu não faço o corte total? Não é necessário, porque a peça que eu falei com vocês, ela é uma flange, né, e ela é simétrica. Se eu pegar essa linha de centro que está na vertical na planta, a linha que está na vertical, justamente ela é espelhada, como eu falei com vocês, geralmente que tem detalhe cilíndrico, geralmente elas são simétricas. Então, se eu não preciso fazer um corte total, eu só faço um meio corte. Você fala assim, mas por que foi feito então o meio corte? Por exemplo, para detalhar, por exemplo, esse primeiro furo menor do lado esquerdo, por exemplo. E por último, a gente já está praticamente finalizando, eu posso ter o corte em desvio, ou seja, se eu fizer um corte total nessa peça ali, aquele corte AA, se ele fosse direto, ele não fizesse um desvio, eu não conseguiria detalhar aquele furo com rebaixo que está representado na vista de cima. Ele que está representado lá na elevação, certo? O corte BB praticamente, ele que está na vista lateral, ele está indicando que eu tenho dois furos, por exemplo. Quando eu olho esses dois furos menores aqui, com um diâmetro, eu tenho ali o diâmetro de 15, eu tenho o diâmetro de 6. Em polegada seria um furo de 1/4, por exemplo. Quando eu passo a broca de 6 mm e faço esse furo, vocês vão perceber que ele não passa todo na peça. Isso a gente vai ver na nossa terceira aula de elementos de máquina, que eu vou explicar para vocês o que é um furo passante e o que é um furo cego, por exemplo. Então, se ele não chega até a parte de baixo, eu vejo que ali na vista lateral ainda tem o material ainda, ele é um furo que a gente chama de furo cego, né? Então eu preciso do corte em desvio para detalhar tanto o furo maior, né, quanto os furos menores.
é o que a gente chama de corte em desvio, é os tipos de corte que eu tenho. E o corte de parcial, né, é muito interessante, é aquela linha sinuosa que eu falei lá quando a gente falou de linha nas primeiras slides, quando a gente falou nos slides, que é quando eu quero detalhar somente uma parte da peça. Né? Não tem necessidade de eu fazer um corte total ou um meio corte. E a linha em zigue-zague, a linha de ruptura, né? Ela também é utilizada para estar fazendo esse detalhamento do corte parcial, ou pode acontecer também, né? Tá lá no exercício que às vezes eu tenho uma peça muito extensa, muito comprida, que eu preciso detalhar as duas extremidades, um eixo, por exemplo. Então eu traço essa linha de ruptura ao meio, né, como se eu partisse o desenho com essa linha de ruptura para detalhar as duas extremidades. Ok? Bom, gente, nesse caso a gente já finalizou a apresentação, né? Nos 60 minutos que a gente completou exatamente agora os 60 minutos de aula. E agora eu disponibilizo os próximos 30 minutos para tirar dúvidas de vocês. Vou aguardar. Eu acredito que com o que a gente foi falado, vocês consigam realizar a atividade que é para ser entregue, a atividade à distância. Me parece a atividade 2, se eu não me engano. Se alguém tiver alguma dúvida em relação do que foi passado, eu estou à disposição. O Cláudio está fazendo uma pergunta, vamos aguardar. A gente tem mais perguntas sendo digitadas. Ô Daniel, eu que agradeço. Eu acho que com a ajuda de vocês fica fácil assim da gente conduzir uma boa aula, né, que seja objetiva. Geralmente eu parabenizo vocês por estar fazendo esse curso online. Eu acho que a plataforma híbrida que chegou na educação aí, parte presencial, parte online, é uma coisa que chegou para ficar. Mas eu agradeço vocês. A gente procura ser o mais objetivo possível, né, que vocês consigam entregar as atividades, né, com muita tranquilidade. Alexandre, eu vou aguardar a tutora, a monitora de vocês, né? Inclusive é a pedagoga. Ela não está na sala aqui no momento. Eu vou pedir ela para estar respondendo essa pergunta, porque esse curso de automação particularmente, né, envolve outras unidades curriculares. Especificamente, eu trabalho na unidade curricular de Fundamentos de Mecânica. Então, eu não sei como é que funciona, né, o calendário de vocês para aulas ao vivo, ok? Mas a gente está à disposição caso seja necessário. Mais alguém, gente? Alguma pergunta, né? A gente está com esse tempinho aí. Vamos falar mais.
Eu vou voltar um pouquinho lá na questão do concurso da CEMIG, né? Como eu falei com vocês, eu li o edital muito rápido, sabe? Mas uma coisa interessante que eu acho de concurso, eu acho que esse tempinho a gente pode estar usando para discutir essas coisas. Vou responder a pergunta do Cláudio aqui. Boa noite. Como a primeira vez que estou tendo contato com desenho mecânico, estou com dificuldades em interpretar essas medidas nos desenhos mecânicos. Você está falando das cotas, né? Agora, especificamente, você está falando do slide da aula ou já do exercício? A gente pode ajudar no exercício também. Oi, pessoal, boa noite. Bom, infelizmente a gente não consegue, né, ter aulas ao vivo todos os dias, até porque a proposta do curso é ser semipresencial. Mas nós já implementamos a questão das aulas gravadas, né, e também a das videoaulas. Mas toda sugestão é muito bem-vinda, até mesmo porque o nosso objetivo é o aprendizado de vocês, tá bom? Obrigada. Só aproveitando, gente, essa aula vai ser disponibilizada para vocês lá, o link, ok? Do YouTube. Qualquer hora que vocês quiserem, vocês podem acessá-la novamente, tá bom? Ô Cláudio, eu tomei a liberdade aqui de voltar no desenho cotado. Esse nível de cota aqui ele está bem avançado porque ele é bem completo. Eu tenho cota aí de posição, eu tenho cota de acabamento superficial e tenho as tolerâncias. Mas na hora que você faz a leitura, o exercício de vocês tem uma perspectiva cotada. Didaticamente a gente utiliza isso, mas geralmente você não cota desenho 3D, tá? Então, lá aparece assim, vamos supor que eu queira dimensionar desse desenho aí, esse desenho, como ele é um eixo, né, ele não seria assim o melhor exemplo. Mas, por exemplo, vamos pegar aquela cota de 11, por exemplo, né? Aquela cota de 11 assim, não tem muito mistério. Certamente você vai ter o diâmetro que é 20 e o comprimento do eixo que é 11, nessa extremidade. Que ali, por exemplo, você tem uma. Me parece que ali vai. Se você for montar algo ali, tem um espaçador ali para essa segunda parte da peça. Ok? E também, Cláudio, me parece que eles têm uma aula presencial agora, né? É. Como sábado vocês têm aula presencial, né? Você vai ter um instrutor, né, na aula presencial. E essa leitura certamente de você com nesse contato da aula presencial vai melhorar bastante, não tenha dúvida. Que é como eu falei com vocês, é o que eu passei no caso de escala, o que eu passei para vocês, uma vez que você entendeu aquilo lá como é preenchido, você não esquece mais não. Pessoal, até aproveitar, tirem essas dúvidas também no chat, tá? Porque eu percebo, eu estou acompanhando a entrada de vocês no chat, que é segunda, quarta e sexta, e poucos alunos mandam perguntas né, pro tutor. Então, aproveitem esse momento que eles estão lá online, à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eles estão lá, assim, na hora que vocês jogarem a pergunta, eles vão receber, ele vai responder, tá bom?
Isso, esse símbolo aí é do diâmetro, tá? Quer dizer que é uma peça cilíndrica, o diâmetro, a cota nominal aí é de 18, tá certinho. É igual lá na outra extremidade, a cota para eixo 20J6, né? Essa bolinha aí com um tracinho, vamos falar assim, bem. Valeu, Eduardo, tudo bem. A aula vai estar gravada, né? Você pode estar acessando lá a nossa gravação. É sim uma simbologia de diâmetro. Geralmente ele é utilizado, inclusive, quando tem tolerância, tá? Mas as peças, se a peça, se a superfície não for cilíndrica, ela for quadrada, o que pode confundir numa vista única igual tem aí, ela tem a indicação que ela é uma peça quadrada, ok? Boa noite, Eduardo. Gente, se alguém não tiver mais alguma dúvida, a gente vai encerrar a gravação da aula e encerrar a nossa participação. Alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês querem sinalizar mais alguma coisa? O Alexandre está digitando. Olha, Alexandre, eu não. é, Você tem CAD na grade? Como eu te disse, eu sou destacado para trabalhar com essa unidade curricular. Eu não conheço toda a plataforma do curso em relação às unidades curriculares. Mas eu acredito que a pedagoga ela vai estar anotando a pergunta e ela deve responder vocês posteriormente, ok? Eu, sinceramente, nessa unidade curricular de Fundamentos de Mecânica não tem. A nossa próxima aula vai ser. Vocês têm uma atividade que requer metrologia, conceitos de metrologia, o que a gente vai estar vendo. E finalizando esse fundamentos de mecânica vai ser elementos de máquina. CAD, a princípio, eu não sei. Tá bom? Alexandre, você é de qual escola? Que aí eu anotei aqui sua dúvida e amanhã eu te respondo, ou eu ou a Marília. Ah, ok. Pode deixar, Alexandre. Amanhã a gente já te encaminha essa resposta. Meu nome é Adriano, não, meu nome é André. Vai ser sim. Vocês têm a atividade 5, me parece, que vocês vão ter que entregar. Essa aula online é antes da atividade que vocês vão entregar. É AD, ok? É AD. A atividade AD. A atividade 5 é a atividade AD que vocês têm que entregar, mas a aula online é antes, que eu ajudo vocês durante a aula como entregar a atividade. Preencher para ser entregue a atividade, ok?
Ô Lucas, que bom que foi produtiva. Eu que agradeço a vocês pela presença, né? E pela paciência aí, de estar acompanhando a gente. Tá bom. Se mais ninguém tiver alguma pergunta. Ah, o Alexandre está digitando. Tá, a gente vai estar anotando a sua sugestão, viu, Alexandre? Alexandre, pode deixar, vou levar essa, né, sua sugestão para a gerência e só não sei se nós conseguiremos, mas vamos tentar, tá bom? Boa noite, Alexandre. Foi um prazer. Ok, né? Tá bom, gente. Então a gente vai estar encerrando hoje a nossa aula. Eu agradeço a vocês a presença, né, o carinho aí, a atenção, a paciência e desejo um bom carnaval a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal, e um bom carnaval.